Oi gente, eu sou a Bruna do Mundo ao Lado. Quem nos acompanha no Instagram sabe que a gente está aqui em Belgrado, que é a capital da Sérvia. Inclusive, se você não acompanha a gente ainda, a nossa viagem, nosso Instagram é @mundoaolado e eu espero você lá. Hoje a gente está aqui no forte da cidade, porque eu vou te dar 3 dicas do que é legal fazer aqui em Belgrado, do que é legal conhecer. E hoje a gente veio passear aqui no forte eu não lembro o nome. Kalemegdan. É isso aí, Kalemegdan. Enfim, forte significa fortaleza e campo de batalha, alguma coisa assim. Na briga pela sua atenção nesse take, eu com certeza vou perder, então se precisar, volta um pouquinho e foca na história do forte. Essa criança que ficou sambando aí no fundo vai cair e vai ser resgatada, então se ela não te distraiu até agora, provavelmente isso vai acontecer. Esse forte, ele foi construído lá no século I pelos romanos e ao longo de 12 séculos aqui da história de Belgrado tem construções que foram erguidas aqui. Ele é o maior parque e o maior monumento histórico aqui da cidade. A fortaleza ela é muito grande, eu acho que a gente nem conseguiu descobrir tudo o que tem aqui, mas tem cafés, restaurantes, vários monumentos, tem muitas construções antigas, aliás, inclusive aqui atrás da gente tem um tipo de jardim francês em que faz referência, o monumento faz referência à aliança dos sérvios e os franceses durante a Primeira Guerra Mundial. Tem muita árvore, tem muita gente passeando com crianças, com cachorrinhos, fazendo piquenique. É uma boa pedida para um sábado à tarde, para um domingo à tarde. De toda a muralha aqui do forte você tem uma vista linda, porque ele fica bem ali onde é a junção do rio Sava e do rio Danúbio. Eu acho que é Sava que fala, assim como o São Sava. Mas você consegue ver os dois rios, é muito bonito. Aqui dentro tem museus, tem um museu militar a céu aberto com armas de guerra da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Tem um parque de dinossauros, as crianças adoram, enfim. As crianças se divertem até no próprio museu militar, elas ficam escalando lá. Mas é muito legal, é um passeio bem tranquilo para relaxar e tirar um dia de folga. Essa é a segunda vez que a gente vem aqui pra Fortaleza e assim, da primeira vez já foi uma diferença gigantesca por conta da temperatura. A gente acabou de entrar na primavera, então a temperatura tá bem mais alta, assim, se comparado ao que tava antes, né? Então já dá pra aproveitar muito melhor aqui o passeio. Ainda você consegue caminhar, conhecer algumas feirinhas de artesanato, algumas coisinhas mais locais, alguns souvenirs. Então vale a pena vir aqui se você passar por Belgrado. Só pra finalizar essa ideia dos parques a céu aberto pra você passear, a gente visitou um ontem que chama Ada, que foi indicação de uma pessoa daqui, que ela disse que a gente não poderia deixar de ir lá. E realmente é muito legal, não tem tanta história, eu acredito, quanto aqui, por conta das muralhas e tudo mais. Mas é um parque também muito grande, assim como aqui tem quadras de tênis, quadras de vôlei, futebol, basquete. E a galera também vai lá pra passar um dia, pra curtir o pôr do sol, que é bem bonito também. Esse outro parque, o Ada, ele fica num tipo de ilha, já no rio Sava, e ele fica mais afastado da cidade. Mas é fácil de ir, porque o transporte público funciona, então você pode pegar um transporte do centro, um ônibus e chegar lá sem grandes dificuldades. Hoje a gente veio aqui no estádio do Estrela Vermelha para assistir um jogo desse clube que é um dos mais importantes aqui da Sérvia, junto com o Partizan. O clássico entre eles, inclusive, chamado Clássico Eterno, foi considerado por muito tempo um dos mais violentos do mundo. O jogo que a gente veio assistir hoje é do Campeonato Sérvio, que a Estrela Vermelha é líder desse campeonato, empatado com o Partizan em pontos, inclusive. O estádio aqui do time, ele é apelidado... Só para concluir aqui rapidinho, porque agora vai começar a ter muito barulho aqui, esse estádio ele é apelidado carinhosamente de Maracanã, fazendo referência ao estádio brasileiro, segundo Gustavo. Viva
Belgrado, e agora a gente vai te contar um pouquinho sobre a história, a trajetória do clube. Só para vocês saberem, a gente está numa praça central aqui de Belgrado. Aqui do meu lado tem o Museu Nacional e atrás de mim o teatro. Para te contar sobre o time, eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda para decorar nomes e períodos e campeonatos e tudo mais, então eu vou pedir uma ajuda super especial e eu espero que vocês gostem dessa presença no vídeo. Pera aí. Oi gente, eu sou o Gustavo do Mundo ao Lado. Calma aí. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, também do Mundo ao Lado. Não sou muito acostumado com essa parte de câmera e ser filmado, mas eu vou tentar não descer muito o nível aqui. O Estrela Vermelha ele foi fundado em 1945 por um grupo antifascista aqui de Belgrado. E ele hoje e sempre foi um dos maiores times em Belgrado e também em toda a Iugoslávia, né, se a gente for pensar no contexto anterior, junto com o Partizan. O Estrela Vermelha ele é muito conhecido porque em 1991 ele foi o campeão da Champions League. Ele ganhou em cima do Olympique de Marseille numa final que foi na Itália. E essa praticamente foi a última vez, né? Praticamente não, foi a última vez que um time do leste europeu ganhou a Champions League. Esse jogo ele foi decidido nos pênaltis e por 5-3 o Estrela Vermelha foi o campeão. Dentro do estádio, em 91, o clima era de total festa. Sério. É muito doido pensar que no gramado, enquanto o clima era de comemoração pelo título, fora dele, a Iugoslávia estava passando por um período de guerra, estava passando por um período onde croatas tentavam separação, eslovenos tentavam separação, enfim. E esse cenário, né, fez com que a própria Iugoslávia sofresse duras sanções no seu futebol. E isso foi um dos motivos do que os jogadores, também fugindo da guerra, mas também pelas sanções financeiras que o clube sofreu, houvesse um desmonte no time. Então esse foi o ápice, né, foi o momento máximo de glória do Estrela Vermelha e também do futebol sérvio, do futebol iugoslavo. Ainda em 91, para vocês terem ideia, o campeonato daqui da Iugoslávia ele nem teve fim. Naquele contexto, os croatas e eslovenos nem participavam do campeonato e faltando 3 rodadas, o Estrela Vermelha foi considerado campeão porque deu início à guerra com a Bósnia, que foi uma guerra totalmente sangrenta aqui na região. Essas sanções elas foram muito duras para a Iugoslávia como um todo. Até os times daqui ficaram proibidos de participar de campeonatos internacionais. E bom, e a história foi rolando mais ou menos dessa maneira. Até 99 a gente tem o bombardeio da OTAN na questão do Kosovo. E após isso, o Estrela Vermelha volta aos holofotes ali por 2001, 2002, quando ele volta a uma Champions League. 2 dias antes da gente ir até o estádio, até o que nos motivou aí, foi que no dia 17 de março teve uma manifestação ali no estádio. Uma manifestação contra a guerra no contexto da guerra da Ucrânia. Até eles usaram uma frase, né, dê uma chance à paz. E nessa manifestação tinha várias bandeiras falando sobre golpes militares que tiveram a influência americana e consequentemente também uma crítica também à OTAN. E entre eles estava o Brasil. Mas aqui eu tenho que abrir um parênteses, né? Por mais que teve esse protesto, né, contra a guerra, né, contra a invasão russa na Ucrânia, criticando a própria Rússia e também criticando a OTAN, a própria torcida do Estrela Vermelha, ela tem uma participação nas guerras da Croácia, que também tem participação nesses massacres. Então é um pouco conflitante, né, esse pedido de paz. Torcer para a Estrela Vermelha era mais do que torcer apenas para um time de futebol no contexto do momento, né? Por quê? Porque os torcedores, eles tinham um estilo hooligan, né, de torcer. Isso foi muito usado pelo Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic. Enfim, pelo Milosevic. E isso fez com que eles usassem esses torcedores até como no contexto até paramilitar, no contexto de guerras contra a Croácia principalmente. Tem um torcedor aqui que ficou muito famoso que é o Arkan. Ele insuflou nesse sentimento pró-Milosevic e também fez com que ele uniu os torcedores com essa ideia de nacionalismo sérvio. E foi daí que surgiu o grupo, né, dentro da torcida da Estrela Vermelha, chamada dos Tigres de Arkan. Dentro desse contexto, eles destacaram, né, os Tigres de Arkan e foram vistos como os heróis por muitos sérvios, principalmente aqueles que são mais nacionalistas. Porém, registros mostram que eles foram responsáveis por diversos massacres nos contextos das guerras aqui da Iugoslávia. Bom, esse foi um resumo, né, falando um pouquinho aí dos pontos aí que chamam mais atenção da história da Estrela Vermelha. Até hoje, ele junto com o Partizan são os 2 maiores clubes da Sérvia, mas muito longe daqueles momentos de glória que o próprio Estrela Vermelha já passou quando ganhou a Champions em 91 e até mesmo no futebol da Iugoslávia como um todo. As sanções, todo esse cenário de separatismo aqui fizeram que o futebol sérvio hoje já não estivesse mais nem perto do que aquilo que ele já foi. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as guerras, sobre esses movimentos, a gente gravou um vídeo antes desse que vai contar bastante sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e vamos agora para o último ponto aqui para conhecer em Belgrado.
Em um texto sobre o clube publicado na Trivela, Leandro Stein diz que esse é um clube que sustenta o nacionalismo sérvio desde suas origens, mas que chegou ao topo da Europa reunindo craques de 4 nacionalidades. Um time grandioso que poderia ter sido ainda maior. Gente, olha esse lugar aqui. A gente está aqui na frente do Templo de São Sava. Aqui tem uma praça, tem um monumento do santo ali na frente, parquinho para as crianças, tem banquinhos, tudo para passar uma tarde super gostosa. Hoje não é o melhor dia, tá super nublado, mas ainda assim a vista aqui desse lugar é fantástica e vou te contar a história sobre ele. Essa igreja é nada mais nada menos do que a maior igreja ortodoxa da Europa, alguns dizem que do mundo também, mas quando se fala em igreja é em atividade. E ela já foi uma das 10 maiores igrejas do mundo, falando num aspecto geral, mas hoje está em 12º lugar na lista, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo. A história desse templo começa há quase 150 anos, quando uma sociedade, em 1895, foi fundada para pensar na construção da igreja. Esse lugar aqui foi escolhido porque é o local em que os restos mortais do santo foram queimados. Ele morreu em 1200 na Bulgária, foi super rolê para trazer os restos mortais dele para cá, e 300 anos depois da morte foram finalmente queimados aqui nesse lugar. A primeira fase da construção da igreja foi durante a Segunda Guerra e a estrutura, que ainda inacabada, teria servido como estacionamento tanto durante quanto no pós-guerra e ainda depois do conflito, servido de depósito por algum tempo. Em 1958, um outro cara assumiu a obra para ver se a construção do templo realmente andava, só que ela só foi retomada de fato em 1985, quase 100 anos depois da ideia inicial do templo. Ainda em 2009, essa obra ainda não estava completamente finalizada. Aliás, hoje me parece que o templo está finalizado, porque se a gente vê vídeos de alguns anos atrás, hoje a gente vê que tem muito mais detalhes e muito mais coisas lá dentro, então talvez agora já esteja terminado completamente. O maior desafio da construção foi a elevação da cúpula central, que tem cerca de 40 metros de diâmetro, 27 metros de altura e 4.000 toneladas. Ela foi elevada por 16 guindastes, pelo que eu li, demorou 4 meses todo esse processo e foi realmente um evento. As TVs cobriram, teve uma super movimentação, as pessoas vinham aqui assistir esse momento. O templo tem mais de 90 metros de largura e 80 de altura e ao todo o espaço pode acomodar até 10.000 pessoas. Só a cripta tem cerca de 300 metros quadrados e um pé direito de 7 metros. Além de significar fé e paz aqui para o povo sérvio, o Templo de São Sava também representa uma boa amizade entre Rússia e Sérvia. Isso porque uma empresa russa, por iniciativa de Putin, colaborou com a criação de todo esse mosaico que domina o interior do templo e dá uma área de 17.000 metros quadrados. Foram investidos 4 milhões de euros na realização do projeto, que foi assinado em agosto de 2016. Hoje o templo é um dos símbolos nacionais, junto com a bandeira nacional e o brasão de armas. Bom, gente, isso é um pouquinho, né, dessa construção. Tem muitos outros detalhes, tem os sinos, os detalhes da obra, valores investidos. Só que acho que deu para ter uma ideia do que torna realmente essa igreja muito rica, né? Para além da riqueza pela riqueza, mas muito rica em detalhes e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o clube, sobre o forte e sobre o Templo de São Sava. Eu espero ter você com a gente no próximo vídeo também. Siga a gente nas redes sociais, é @mundoaolado. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que é uma super força pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Obrigada e até a próxima!